O sonho de Ícaro. Há muito, muito tempo atrás, os habitantes da Grécia Antiga acreditavam Hoje, no Brasil, mais da metade das crianças não estão se alfabetizando na idade certa. Isso afeta toda a aprendizagem e aumenta o risco de abandonar a escola. Por isso, o governo federal está lançando o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, desenhado a múltiplas mãos. O governo vai oferecer assistência técnica e recursos financeiros para as redes de ensino. Serão mais de 2 bilhões de reais investidos ao longo destes 4 anos. Com esse apoio, estados e municípios vão poder elaborar, juntos, as próprias políticas de alfabetização de acordo com a sua realidade. A alfabetização é um compromisso de todos. Meu sonho é ver toda criança aprender e realizar seu sonho. Brasil, Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. Tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, eu sou Amanda Guerra e o jornal PT Brasil vai exibir os principais avanços do governo Lula nesses 6 primeiros meses. No episódio de hoje da série É o Brasil no Rumo Certo, vamos tratar das iniciativas na área da educação. E a nossa convidada é a senadora pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão. Bem-vinda, senadora. Obrigada. Eu que agradeço, Amanda, mais uma vez estar aqui com vocês. Dessa vez é mais especial, senadora. A gente vai falar desse primeiro semestre aí do governo do presidente Lula, com tantas celebrações, né, que a gente tem para falar aqui. E essa agenda muito positiva que o presidente retomou na área da educação. E a gente quer começar pela questão estrutural, porque sem escola não tem educação, né? Sem o espaço físico para os alunos, não tem como a gente ter aula. E o presidente Lula retomou mais de 3.500 escolas, né? Obras que estavam paradas, creches, pré-escolas, ensino fundamental e profissionalizante. E até o final do mandato, até 2026, serão investidos 4 bilhões de reais nas unidades de educação. Qual que vai ser o impacto desse investimento na rede de educação, senadora, em termos de novas matrículas? Como é que isso vai impactar a vida dos alunos? É um impacto extremamente positivo. Se a gente se dirigir aos Institutos Federais de Educação, nós tivemos a primeira expansão, a segunda expansão e vamos lançar, sim, oportunamente a terceira expansão, mas tem coisas pendentes ainda da segunda expansão que o governo posterior a Dilma, o governo do golpe e, sobretudo, Bolsonaro, não deram nenhuma continuidade, esses 2 governos. Vamos retomar. E na educação básica, são mais de 3.200 escolas, com obras paralisadas, tanto da sala de aula, como cozinhas, refeitórios, quadras poliesportivas, que tivemos um projeto no nosso governo de cada escola ter a sua própria quadra esportiva. Então, tudo isso será retomado. É um impacto que tem repercussão muito direta na qualidade do ensino. Uma escola bem estruturada, uma escola com condições de trabalho, uma escola onde a criança ou o adolescente pode circular num pátio, em áreas de convivência. É uma escola, de fato, própria para o ambiente escolar. Então, essa é uma primeira medida que não responde por tudo, porque tem que ter o conteúdo pedagógico, né? Mas responde por coisas essenciais. Escola e prédios, eles têm que ter esse acolhimento, né? Eles têm que transpirar
educação. Então, é uma preocupação que o nosso governo tem, é uma preocupação que se vincula também à escola ser, muitas vezes, para algumas crianças, em algumas comunidades, o único equipamento cultural disponível, então ele tem que ser de qualidade. Com certeza. E a gente tem também esse avanço do projeto da educação em tempo integral. O Congresso, né, já resolveu essa questão, Câmara e Senado aprovaram o projeto, que agora, bandeira histórica do PT, prevê 4 bilhões de reais em investimentos. Eu queria que a gente falasse um pouquinho das expectativas para a expansão desse modelo, né, para o país inteiro. Estava previsto no Plano Nacional de Educação, está ainda, né, porque ele ainda está em vigor, que nós alcançaríamos até o final da década, que está se esgotando agora, 50% das escolas com esse modelo, sobretudo as escolas de ensino médio. Não alcançamos. E pior que isso, Amanda, no governo Bolsonaro, o percentual da oferta de escola em tempo integral decaiu. Decaiu quase 3% na oferta. Isso mostra que essa bandeira, que é uma bandeira histórica, se você pegar o manifesto dos pioneiros da educação, né, que Florestan Fernandes assina, aliás, que Paulo Freire assina, que Darcy Ribeiro assina, lá já está previsto isto, como a qualidade passa pela quantidade. E nós estamos defendendo e expressando que essa escola de tempo integral tem que extrapolar o tempo. O tempo é importante e é necessário. São 7 horas no mínimo, de permanência no ambiente escolar. Mas tem que ser um ambiente escolar pedagógico. Tem que ser um ambiente escolar que não seja um gasto de tempo, tem que ser um tempo com qualidade, um tempo onde a organização curricular corresponda a essa ampliação da permanência. Por isso que a estrutura é tão importante, porque as escolas vão ter que ter laboratórios, vão ter que ter bibliotecas, vão ter que ter espaço de convivência, refeitório, área de recreação, quadras. Então, isso sim é a gente passar da perspectiva de tempo integral para uma educação integral, com ampliação dos conteúdos, das experiências pedagógicas. Então, acho que é importantíssimo. Era um projeto que a gente já previu, né, no Plano Nacional de Educação e que agora, como você disse, é um projeto do PT que a gente retoma com muita alegria. E é lei, vai virar lei, né? Já falta só sancionar. Só falta sancionar. Já foi aprovada nas duas casas. Então a gente já pode comemorar. Já pode comemorar. Outro anúncio também muito celebrado, senadora, é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que tem como objetivo garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental, além de recuperar também o aprendizado daqueles alunos que foram afetados pela pandemia, né, e estão cursando o 3º, 4º e 5º anos aí, para não deixar ninguém para trás. Como é que vai funcionar essa iniciativa, senadora? E quais são os maiores desafios, né, eu queria sua opinião também como educadora, da alfabetização no Brasil? Acho que a gente tem que entender a alfabetização não como uma série, como a gente já teve, classe, alfabetização, né? A alfabetização é um ciclo. É um ciclo que começa com um ambiente alfabetizador, mesmo sem a criança saber ler. E ler no sentido de decodificar, né, as letras, os símbolos. É um ambiente que estimula a curiosidade, estimula o entendimento, né? E depois a gente passa para a fase do letramento, que também é insuficiente. Fora o letramento, tem que ter a compreensão do que se está lendo. E as crianças que estavam nessa fase, no período da pandemia, foram as mais atingidas, porque a gente já teve muita dificuldade de acesso às aulas remotas. Isso, inclusive, está citado no projeto de lei da Escola de Tempo Integral, que se vincula à lei da conectividade, para ter banda larga, acesso à internet e equipamentos, que foi isso que dificultou muito as crianças nessa fase de alfabetização. Então, você tem o inicial, que é na pré-escola, né, na educação infantil como um todo. Você tem a alfabetização em si e o aprimoramento, que se fecha um ciclo geralmente no 2º ano, por aí, né? E esse residual, que infelizmente a gente herdou da pandemia, mas que vamos dar conta. Então é um projeto de longo alcance, mas que é um projeto definidor.
porque a gente ainda tem jovens e adultos que não foram alfabetizados no início do período escolar. Esse projeto, ele, a longo prazo, ele vai, eu espero, acabar com a alfabetização de jovens e adultos, para que todos sejam alfabetizados no decorrer do seu estudo regular. Enquanto isso não ocorre, não podemos esquecer os jovens e adultos e permanecer com a educação de jovens e adultos, nela incluída também a alfabetização. Perfeito. E outro tema também que ganhou muita relevância, né, depois dos últimos acontecimentos, né, as tragédias mesmo, que é a segurança nas escolas. Também esse tema recebe uma atenção especial nesse primeiro semestre, já nesse primeiro semestre, uma rápida resposta do governo Lula. O investimento previsto aqui, 3 bilhões e 100 milhões de reais para estados e municípios aplicarem na segurança das unidades escolares. Como educadora também, eu queria sua avaliação dessa proposta, né, o reflexo disso na comunidade escolar como um todo. Nós tivemos um grande debate no Senado sobre isso, porque tem projetos de lei que vieram para responder àquela onda de ataques, né, que foram bem centralizados, bem localizados, né, em um período. Depois daquele período nós tivemos um ataque, mas que tivemos morte de professores, né, morte de estudantes, ataques mesmo à integridade física da comunidade escolar, ataque ao próprio prédio da escola. Então, o imediatismo quis dizer que se a gente botasse segurança física nas escolas, tudo estaria resolvido. Botasse grade, botasse catraca, né, botasse detector de metais, botasse policial, né, policial armado, segurança ostensiva. O que foi comprovado nesse ciclo de debates é que não é isto que vai resolver. São outras coisas mais complexas. Então, o presidente Lula criou um grupo de trabalho interministerial com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Educação, com o Ministério do Desenvolvimento Social, para ter uma abordagem justamente interdisciplinar. A violência na escola não é um fator natural, muito pelo contrário. A escola é um ambiente de promoção da justiça, de promoção da paz, né? Temos, inclusive, um projeto da justiça restaurativa que está dando certo em muitas escolas, que é a tolerância, o afeto, o acolhimento, isso que a gente tem que promover na escola. E esse grupo apresentou uma proposta que está dando resultados. A gente pode ter um ou outro caso, que foge ao nosso controle, né? Mas não pode ser uma coisa encadeada, nem uma coisa que a gente naturalize. A escola é um lugar de preservar a vida, né? Um lugar, inclusive, de promoção da vida, né? E eu acho que esse grupo tem apresentado um trabalho, tem apoiado os estados, o governo federal tem apoiado os estados e os municípios para a gente ir conduzindo esse processo de uma maneira permanente. É melhor do que você botar uma segurança ostensiva que pode, inclusive, promover e despertar ainda mais para a violência. É isso que dizem os estudos. O exemplo mais gritante que a gente tem é dos Estados Unidos, que foram o primeiro país que desencadeou essa onda de violência, até de massacre mesmo, né? E em escolas. E o investimento financeiro que eles fizeram em segurança armada, em detector de metais, proporcionalmente foi quase zero em relação à diminuição desses fatores. Então, já mostra que não é o ideal. Não é o caminho. Aqui no Brasil, a gente vai trabalhar, está trabalhando por outros caminhos. Muito bem. A gente tratou aqui de várias etapas, né, da educação que tiveram uma atenção especial do governo Lula, e eu gostaria também que a gente falasse do ensino técnico, educação superior e pós-graduação também. O repasse, né, essa resposta do repasse, dos repasses para as universidades federais. Ano passado a gente conversou sobre esse assunto, tinha universidade com problema para pagar a conta de luz, né? Exatamente. Então, o governo federal já fez esses repasses para eles ajustarem as contas, investiu nas bolsas permanência, reajustou bolsas de mestrado e doutorado também. E o compromisso com a educação e ciência foi reafirmado quando o Lula também reinstala o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Senadora, você acha que o Brasil está se despedindo do negacionismo de Estado? Quais as contribuições da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país também? Esse período, inclusive, foram homenageados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia vários cientistas
que foram escanteados, né? Porque a ciência não existia no governo Bolsonaro. Que imperava era o obscurantismo, o negacionismo, e isso mostra uma repactuação institucional com a ciência. O incremento que foi dado ao próprio Ministério da Ciência, a recriação do Conselho, o aumento das bolsas, né, de CNPq, CAPES, e nós aprovamos um projeto de lei também no Senado que amplia essas bolsas para os servidores técnico-administrativos, além dos alunos e dos professores. Então, há um conjunto de ações do ponto de vista acadêmico, né, que mostra a importância das universidades, a importância da ciência, da pesquisa, da extensão, que o nosso governo vai promover. Porque tudo ficou, como você bem lembrou, no final do ano de 2022, Bolsonaro já tinha perdido a eleição, parece que ele fez como vingança, parou de mandar recursos. Se não fosse a liderança do presidente Lula, a articulação que ele conseguiu fazer no Congresso para aprovar a PEC da transição, não sei como a gente teria iniciado o governo, inclusive. Então agora há um redirecionamento, né, de recursos para aquilo que de fato se coaduna com o governo que saiu vitorioso das urnas. As pessoas têm que se lembrar disso, né, Amanda? Nós não elegemos somente Lula, nós elegemos um projeto que Lula é o timoneiro dele. Então todo mundo que votou em Lula e que elegeu Lula sabia e sabe o que é prioridade para o nosso governo. E a educação é uma prioridade para o nosso governo, da pré-escola, da educação infantil até a pós-graduação. E isso a gente vai fazer, né, com a própria recomposição do Plano Nacional de Educação, que vai chegar ao Congresso ainda esse ano. Tudo isso é um contexto bem diferente da negação da ciência, um contexto bem diferente da terra plana, bem diferente de vacina. Se você tomar vacina, você vira jacaré. Não, minha gente, a terra é redonda e se você tomar vacina, você se previne. É isso que está valendo agora. Ai, que coisa boa. Muito bom esse papo sobre esses primeiros 6 meses. Parece que a gente está falando de um mandato inteiro, né, senadora? Então é com muita alegria que eu me despeço e te agradeço por participar de mais esse momento aqui com a gente na Rede Povo de Comunicação. Eu que agradeço. E veja que a gente falou só de educação. Exato. Se a gente for falar de saúde, de Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, de um monte de coisa aí, você vai entrevistar outras pessoas que vão falar. Exato. Mas foi para isso que nós voltamos. Nós voltamos para recolocar o Brasil no rumo certo. É o Brasil no rumo certo. Obrigada, senadora. Eu que agradeço. E você segue em sintonia com a Rede Povo de Comunicação para mais informações dos avanços nos 6 primeiros meses do governo Lula. É o Brasil no rumo certo. Vem com a gente, meu Brasil, que o povo tá gostando, nossa vida melhorando. É o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando. É o governo trabalhando. A inflação caiu, a picanha caiu, a gasolina já caiu, isso todo mundo viu. O diesel caiu, o álcool caiu, o gás de cozinha já caiu. Tá voltando meu Brasil. Bolsa Família voltou, o Mais Médico voltou, o Brasil sorridente voltou. É trabalho com amor, trabalhando, trabalhando. Nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando. É o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando. É o governo trabalhando. União e Reconstrução, Governo Federal.